Ciao tifoso bianconero, bentornato tifoseria bianconera, esse é o Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim aí no Brasil, e estamos diretamente da Velha Bota, como vocês já perceberam nos últimos vídeos. Se você não conhece o Finestra, se está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, e se você conhece, conte, espalhe para aquele torcedor juventino que você conhece, que de repente simpatiza com a Juventus, de repente aquele cara que é do videogame, ele gosta da Juventus por algum jogador que, fez história. Passe para ele que existe o canal do Finestra Bianconera, porque aí ele vai se sentir à vontade, vai se sentir em casa e vai ficar feliz. Eu tenho certeza que vai ficar muito feliz em saber que tem um canal que fala da Juventus de Turim no Brasil e que fala em português, justamente para atender a todos vocês. Até rimou. Não se esqueça sempre de ativar o nosso sino para não perder os próximos vídeos. Olha que sino diferente aqui, hoje todo de cerâmica. Ativa o nosso sino e não perca os próximos vídeos. Lembrando que você que for inscrito vai concorrer em dezembro a uma camisa oficial da Juventus de Turim, aquele sorteio mais aguardado da temporada. E depois, no restante da temporada, mais sorteios, mais brindes, da Juventus e do canal. Muito bem, queria começar o vídeo dizendo que hoje, dia 5 de julho, temos algumas datas importantes, aliás, alguns fatos importantes nessa data do 5 de julho. Foi nessa data que a Itália eliminou o Brasil da Copa de 82, com 3 gols do Paulo Rossi. O Paulo Rossi depois virou bola de ouro. Também nessa data faz aniversário Giuseppe Furino, que jogou final dos anos 70 e início dos 80. 10 anos vestindo a nossa camisa. O Furino era um guerreiro ali no meio de campo. Eu peguei o final do Furino. E hoje também aniversário do Giampiero Boniperti, o autor da célebre frase: vencer não é importante, é a única coisa que conta. Boniperti, que foi o maior jogador da história da Juventus, ao lado do Del Piero. Eu vou deixar aqui para os mais jovens a imagem, tá, do Giuseppe Furino. Para quem não conhece, ele era um leão no meio de campo e era um jogador realmente apegado à camisa. Vocês já viram que hoje o tema é camisa. Pois é, o Furino é esse daí, e no final do vídeo eu deixo uma imagem do Boniperti como homenagem. Hoje também seria o aniversário do Boniperti, e a gente, aonde quer que esteja o Boniperti, feliz aniversário. Antes de falar sobre o tema, que é a camisa, não é bem amor à camisa, mas o apego à camisa, que eu acho importante, que é muito raro nos dias de hoje. Vocês já vão entender por que esse é o tema do vídeo. Queria aqui mandar um abraço especial para o Costa. O Costa está famoso no canal. Vocês lembram que ele foi para a Itália, viu alguns jogos, eu até falava que homem. Por que eu estou falando do Costa? Porque o Costa faz eventos e esteve num evento, participando do evento da Transamérica, se eu não me engano, e lá ele encontrou o Vampeta. E o que tem a ver o Vampeta com a Juventus? Calma, o Vampeta jogou na Inter. E, segundo o Costa e algumas testemunhas do Costa, num vídeo privado que ele me mandou, eu não vou publicar o vídeo aqui, mas enfim, ele falou pro Vampeta: pô, Vampeta, você jogou na Inter, não sei o que e tal. E aí o Vampeta disse o seguinte, abre aspas: eu joguei na Inter só pelo dinheiro mesmo, porque eu sempre fui Juventus, eu sempre fui juventino, fecha aspas. Ou seja, o velho Vamp dizendo que só jogou na Inter realmente pela grana, como muitos, mas que de coração ele era juventino. Eu não sei se o Jonathan Davi é juventino de coração, mas ele passou nos exames médicos, vocês viram ontem aí. Ainda bem que ele passou nos exames médicos, porque uma vez teve um jogador que não passou. Mas o Jonathan Davi deu uma declaração interessante, abre aspas. Ele disse o seguinte: desde pequeno eu vejo a Juventus e me entusiasmo com esse time, e tenho a consciência que é um dos maiores times do mundo, fecha aspas. E aí ele conclui dizendo que é uma honra vestir a camisa da Juventus. Muito bem, esse tipo de declaração eu gosto. Me lembra muito o EA, o pai e o filho, E quando chegaram na Juventus, tanto o pai quanto o filho, que ainda está na Juventus, disseram aí que acompanhavam a Juventus desse pequeno, que tinham seus ídolos, o Platini, o Zidane, enfim, e assim vai. Então, é importante o jogador dar valor e saber onde ele está chegando, o clube que ele está começando a escrever uma história e que, com certeza, pode ser um candidato a ídolo.
Eu estou muito esperançoso quanto a esse rapaz, no sentido de dizer que ele pode fazer muitos gols com a nossa camisa. Ele pode não ser melhor que o Goicoechea, ele pode não ser melhor que o Ibrahimovic, ele pode não ser melhor que o Mandzukic, ele não pode ser melhor que o Higuaín, mas com certeza ele vai ser melhor, muito melhor que os últimos atacantes que nós tivemos nos últimos 4 anos. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? E não vai parar por aí. Então, o Jonathan David dizendo que tem esse apreço pela nossa camisa, que tem consciência, que chega num clube. Vocês viram que ele chegou meio estranho lá, né? Meio acanhado, até do lado de fora, quando a torcida estava lá recepcionando ele, uma parte da torcida. Mas é legal ver esse tipo de comportamento do jogador, porque mostra que, de fato, ele tem um sentimento diferenciado em relação ao clube que está chegando. Então, não é só o Real Madrid, só o Barcelona, não. O cara que chega no clube como a Juventus, ele mostra esse tipo de situação. 50 graus na sombra, quase meia-noite. Esse tipo de situação que o Jonathan David mostra que o jogador que chega hoje na Juventus não é tão depreciativo como muitas pessoas colocam, né? Coloca a Juventus numa vitrine de maneira indireta, porque não é só o Real e o Barça, os holofotes. É legal quando um cara chega na Juventus e olha para a nossa história e fala, pô, é o que eu falava no ano passado. O cara chega lá e fala, pô, o Zidane jogou aqui, o Trezeguet jogou aqui, né? O Del Piero jogou aqui. E o jogador jovem chega e fala, pô, vou jogar aí também. Recentemente o Cristiano Ronaldo jogou aqui. Então, eu gostei das palavras do Jonathan David e estou confiante que ele vai fazer um bom papel com a nossa camisa, tá? Então ele falou em orgulho, ele citou isso, orgulho em vestir a camisa da Juventus. E eu gostei particularmente da declaração dele. Vai virar, vai ser um jogador que vai marcar época? O tempo vai dizer, mas eu gostei da contratação dele e muito mais ainda do entusiasmo dele em chegar na Juventus, né? Claro que na hora que a bola rola, a conversa é outra, de repente a gente vai até criticar ele, mas os números dele me animam, não sei quanto a vocês, tá bom? E é engraçado porque a gente está falando em apego à camisa, e eu não sei se vocês viram o Pogba ali na apresentação do Monaco, dizendo que ele ama e sempre vai amar a Juventus. Eu acho curioso ele chegar num outro clube, né, numa apresentação e dar uma declaração dessa, citar a Juventus. Não tenho uma opinião formada, mas eu não podia deixar passar essa declaração do Pogba, porque se eu fosse torcedor do Monaco, não ia gostar muito, tá? Para falar a verdade. Como a gente é juventino, a gente gosta da declaração dele, e o Pogba é um jogador que, infelizmente, eu acho que não tem mais retorno. Mas fica o registro dessa declaração do Pogba. Sobre o mercado é o seguinte, eu vi aí em um portal brasileiro que se baseou numa notícia do Tuttosport sobre o rapaz lá, o garoto Endrick, que é do Real Madrid e que era do Palmeiras. Aqui na Itália, aqui na Europa, não me resulta nada disso. Conversei com 2 pessoas e nenhuma delas me confirmou isso. Então, peguem essa informação do Tuttosport, que o portal brasileiro repassou aí, como mera especulação. Porque até onde eu sei, nem sondagem teve pelo Endrick. Sondagem não é negociação. Nem isso teve. Então, desconsiderem. Em compensação, quem, além do Osimhen, que a gente já falou, que é o plano número 1 da Juventus, que a gente vai estender isso até o fim de agosto, né? Em compensação, a Juventus vai atrás de um centrocampista, tá? Que eu ainda não tenho nome, só me foi confirmado que vai chegar um centrocampista justamente para o lugar do Douglas Luiz. Quer dizer, a Juventus vai fazer o mercado, fiquem tranquilos, o mês de agosto até o início de setembro vai ter as saídas, e nessas saídas na fila tem o Nico Gonzalez, tem o Douglas Luiz,
e outros mais. E claro, o Vlahovic, né, que é aquela pedra no sapato, né, insuportável do senhor Dusan Vlahovic. Então, o importante é dizer que nós vamos ter também um jogador de meio de campo e atenção para a defesa, porque a defesa da Juventus não é só a volta do Bremer. A gente espera que o Bremer volte inteiro. A gente não sabe as consequências dessa lesão. Tomara que que ele volte, sabe, perto do que ele era, sem deixar sequelas, vamos dizer assim. Porém, a gente não tem certeza. Independente disso, o Bremer estando inteiro, a Juventus vai atrás de outro jogador de zaga e o jogador que a Juventus já tem há um tempo aí sondando e namorando, que é o Ranco, ou Rancho, é assim que se pronuncia, volta a ficar no radar da Juventus. Não tem proposta, tá? Mas está programado um contato do Comoli com o agente do Ranco a semana que vem. Hoje é sexta-feira, na terça-feira deverá ter um contato com o agente do jogador para iniciar uma tratativa, uma conversa, tá? Vai primeiro sondar a situação dele e iniciar uma tratativa a partir da semana que vem. Então, assim, é importante ver que o Comoli, aqui a Juventus, não está só esperando o Bremer voltar. Está procurando um zagueiro, está procurando alguém de defesa e principalmente de meio de campo. Então, o meio de campo vai ser reforçado, isso é muito bom. É o que eu falei durante o Mundial. Se você trazer 3, 4 jogadores pontuais, o time melhora o nível, o time vai melhorar. Um atacante, um meio-campo e um defensor. E lembram lá atrás quando eu falei que o Tudor pediu exatamente um defensor, um meio-campista e um atacante? Pois é. Lembrando que o Osimhen, já falei, mas vou falar de novo, é o objetivo número 1 da Juventus e não vai medir esforços para trazer ele, tá? Isso não tem nada a ver com a permanência ou não do Colomani ou do Conceição. A Juventus trabalha firme na permanência dos dois. Então nós vamos ter 4 atacantes, tá? Se um deles melar, a Juventus parte para o Retegui, que tem interesse de clubes do exterior da Itália. Muito bem. Falei do Ranco, falei do Pogba, só por falar, e do centrocampista, que eu ainda não descobri quem é, mas não é italiano, tá? É de fora. Só isso que me falaram, que deve ser de fora. Eu vou encerrar o vídeo dando uma alfinetada, porque é o seguinte, eu estava hoje num café aqui na Itália, e estava passando o jogo do Paris Saint-Germain com o Bayern de Munique. E aí teve um choque do Donnarumma com o jogador do Bayern, agora me fugiu o nome. E até um amigo meu comentou lá no WhatsApp, mas na mesma hora, na mesa de trás, tinha um grupo de rapazes assistindo o jogo pelo celular, e na hora do choque, eles falaram, nossa, Donnarumma, mamma mia, não sei o que, tal. Não, mas não foi Donnarumma, não sei o que, foi o outro que machucou. E parece, tá, eu não vi depois a repercussão, tá, vocês comentem aí, parece que a lesão foi feia, parece que ele teve uma ruptura, ele quebrou, né, diz que a imagem foi muito forte. Eu só vi a foto, não vi o movimento da imagem. Mas pelo que eles comentaram atrás e pelo que um amigo meu comentou no WhatsApp, foi feio o negócio. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, é claro que ninguém entra para perder, os times, vocês estão vendo que quando o time europeu começa a levar um pouco mais a sério, como vai afunilando, bota um pouco mais de intensidade no jogo e de intensidade física. A gente viu que o Real Madrid contra a gente, ele meio que dosou a sua força física e no segundo tempo foi mais agressivo. Parece que esse rapaz do Bayern vai ficar um tempão parado, né? Um tempão, acho que até perdeu a temporada. Só que tem um detalhe, ele machucou nas férias. Os jogadores europeus estão trabalhando nas férias. Eles são protegidos pela lei, mas eles estão trabalhando nas férias, porque o seu Infantino colocou lá uma premiação por vitória, colocou lá uma meio que obrigação dos clubes mesclarem, não podia entrar com reservas totalmente, e obrigou eles a trabalharem nas férias. Obrigou, entre aspas, né? Só que a lei protege os jogadores. O que eu vejo aqui na Europa,
é o seguinte: parece que vai ter um movimento de alguns clubes, né, liderados por alguns clubes, inclusive de clubes que não estão participando, por exemplo, o Barcelona, que eles vão fazer um protesto em breve contra a FIFA e não vão mais jogar essa competição daqui 4 anos. Isso antes da lesão do rapaz do Bayern, tá? Nos últimos dias tem se falado nisso, de um protesto de clubes que estão participando e daqueles que não estão participando também, como é o caso do Barcelona. A Juventus não se posicionou nesse ponto, tá? Só para vocês entenderem. Isso é uma coisa que vem mais da Espanha e da Inglaterra. Nem a Inter se posicionou, enfim. Com essa lesão do jogador do Bayern, a coisa vai ficar mais feia para o lado da FIFA. A pressão vai ser maior. Porque agora o Bayern vai precisar contratar e outra coisa, perde um jogador importante para eles para o restante da temporada. Isso podia acontecer durante a temporada europeia? Poderia, mas aconteceu nas férias deles. Esse é o ponto. Então eu acredito que esse Mundial, essa falácia criada pelo Infantino, e os meus amigos brasileiros não fiquem bravos comigo, porque não sou eu que estou falando. Eu não vejo entusiasmo aqui. Falei para alguns amigos meus palmeirenses esses dias que perguntaram para mim como que estava a repercussão do Mundial aqui. Zero. Entusiasmo zero. A televisão mostra um jogo ou outro. Agora há pouco aqui a TV aberta está mostrando o Real Madrid estava vencendo por 2-0 até os 40 minutos do primeiro tempo, o Borussia. Mas ninguém para nos bares ou nos restaurantes para ver o jogo, tá? Diferente da Copa do Mundo e da Eurocopa. Eu já peguei algumas Copas do Mundo aqui na Itália e Eurocopa já peguei também algumas. O pessoal para ver os jogos. E não só os jogos da Itália, jogos de outras seleções. Entendeu? E não é o que aconteceu no Mundial de Clubes aqui. Tá? Ninguém parou para ver jogo nenhum, nem do Real Madrid. Tá? A não ser torcedores da Inter e da Juventus, óbvio que assistiram, porque iam assistir, até se fosse o troféu Team, eles iam assistir. E olha que o italiano é apaixonado por futebol como o espanhol. Então, é aquilo. O Infantino agora vai ter que se preparar, porque haverá um protesto nos próximos meses contra a senhora FIFA por conta do Mundial organizado no meio das férias. Com essa lesão, eu acho que a coisa vai ficar um pouco mais feia para o lado do Infantino, que, por sinal, vocês viram aí que ele fez de tudo para diminuir o valor dos ingressos, para tentar lotar o estádio, e mesmo assim os estádios não lotaram, mesmo com os ingressos baixos. E eu termino dizendo o seguinte, tem muita gente mal informada. Eu vejo algumas páginas aí no Brasil comentando o seguinte, mas os caras vão fazer um evento nos Estados Unidos, uma Copa do Mundo de Clubes num país que não pegou o futebol. Que parte que esse pessoal não entendeu que a FIFA está usando esse Mundial como desculpa, como pretexto para realizar um torneio experiência no país sede de Copa do Mundo. Então tinha que ser nos Estados Unidos, porque o interesse não é fazer um Mundial de Clubes, o interesse é fazer um torneio no país que vai ser sede da Copa, como era a antiga Copa das Confederações. Tá bom? E aí tem que ser nos Estados Unidos, porque eles têm que testar a questão de segurança e tudo mais, organização. Esse é o ponto. A FIFA não está preocupada em premiar o melhor time do mundo. Ela precisa fazer um evento grande para poder testar o seu evento principal, que é o ano que vem. E o ano que vem, mais uma vez, os jogadores que jogam na Europa não vão ter férias. Serão 2 anos sem férias. Isso não vai ficar bom para o lado do Infantino. E se não ficar bom para o lado do Infantino, eu fico feliz. Tanto ele, como o Gravina, como o Ceferin. Falei demais, 16 minutos. É isso, Jonathan Davi, bem-vindo, espero que faça muitos gols, tá? Eu não vou falar do Vlahovic, o Vlahovic está se perdendo na sua mesquinharia, no seu jeito ridículo de ser, tá? Se ele quiser ir para a Inter, que vá para a Inter, tá? E vai ter gente dizendo que o Marotta é um gênio trazendo o Vlahovic, ele vá para onde ele quiser, longe da Juventus, jogador sem compromisso e mal agradecido, tá? Like no Finestra Bianconera, nos vemos, sempre Forza Juve fino alla fine, e se tiver alguma contratação de última hora, porque a Juventus, o jogador de meio campo, a Juventus já está trabalhando,
Eu não sei quem é ainda, só sei que é um jogador em meio de campo, mas se eu souber o nome, a gente entra a qualquer momento e manda para vocês aqui o nome do meio-campista, tá bom? Nos vemos, sempre força e fino alla fine, bom sábado a todos vocês. Tchau, ragazzi. Desculpa o cenário.